sei se vocês sabem, devem saber, né, que onde você planta só uma espécie, aquela terra vai se cansar e ela vai ficar improdutiva. Porque a gente pode linkar isso à natureza. Se você olhar a natureza, não tem planta de um só tamanho. Cada um está no extrato, cada um tem o seu tamanho, cada uma se associa com a outra e ali vivem, né, em harmonia, né? Então, quando você não planta só uma cultura, só uma espécie, essa terra vai ficar improdutiva por um tempo, né? E foi isso que aconteceu, né? Lá era plantada só monocultura de café e cana-de-açúcar. Essa terra ficou improdutiva. Os senhores falaram, bom, para mim já não está mais sendo favorável, né, economicamente. Então, eles abandonaram essa terra e voaram para essas três mulheres, né? A vovó Antônica, tia Marcelina e tia Maria Luísa, que foi quem dá início à nossa história, né? A gente acredita que essa terra foram doadas para elas, porque elas tinham uma relação mais próxima, né? Com... Essas senhoras eram escravas desse proprietário. Já não eram mais, né? Sim, elas são ligada Ligada a ela. Não eram mais, né? Mas trabalhavam lá. Trabalhavam na fazenda. Isso. Então a gente acredita que doaram para elas por quê? Porque elas tinham uma relação mais próxima, né? Digamos, né? Elas trabalhavam, cuidavam da casa, faziam a comida, cuidavam das crianças, né? Então, não vou dar para vocês que são mais minha chegada, né? Então foi doado para elas. Aí, para elas sobreviver nessa fazenda, ela teve que interligar as outras, né? E aí, né, se formaram, que a nossa comunidade, ela não tinha limite de terra, né? Você podia tanto morar divisa com o patrimônio lá, um bairro perto que tem aqui, quanto ir até o Paratimeri, né? Não tinha limite de querer morar em tal lugar. Então você podia construir o seu barraco, né? Para o barraco, porque casa mesmo é que a gente mora hoje, né? Dizem que é, né? Porque antes não... Era aquele barraco de sapê, né? Batido, né? Então, quando você queria construir uma casa, né, você não ia se preocupar de quem era aquele dono, porque isso aqui era um matagal só, né? Então, elas foram buscar pessoas de outra fazenda para povoar a comunidade. Aí, nessa comunidade... Era arroz, mas o restante das coisas a gente plantava. A gente começou a plantar arroz, né, quando veio a estrada de terra, né? Até aí que eu estou falando era a trilha, mas depois veio a estrada que o prefeito de Paraty, né, quis povoar a cidade de Paraty para ter mais consumo de produtos que nós não tínhamos na época. E nessa estrada, né, aí veio o carro, jipe, caminhão, né? E aí já facilitou mais os moradores das zonas rurais. Porque aí a banana, né, a gente já conseguia vender nosso produto aqui. Né? Mas era muito sacrifício, porque assim, você ia lá no bananal, cortava um monte de banana, né? Para ser vendido através de cacho. Né? Então você via o tamanho do cacho. Ajudar a construir a estrada, né? E quando veio a estrada, aí que veio o nosso problema de terra na comunidade. Porque aí, foi em 73, né? Foi aí que veio placas, né? Colocando na nossa comunidade, que dizia que aqui tinha dono, que a gente ia ter que abandonar nossa terra e sair para morar em Ilha das Cobras, né, que é um local que tem um centro histórico lá em Paraty, né? E lá na... Isso foi em 73, por aí, né? E aí, a gente tivemos que se organizar, né?
pessoas da comunidade mesmo começaram a trabalhar fora ou vender farinha, que era o nosso produto que a gente tinha mais. A maioria dos agricultores cantava muito, era cana, por conta do alambique, que tinha muito alambique em Paraty, né? Mas o nosso produto não era valorizado, porque o alambique, quando a gente enchia o caminhão de cana com alambique, eles não devolviam dinheiro, eles trocavam com cachaça, né? Você levava cana, mas eles, aos poucos eles vinham com garrafão de pinga. Então o produto era vendido pinga, mas pinga muito não tinha valor. Então, o que tinha que fazer, né? Tinha que começar a trabalhar, porque antes era só trocas, né? A gente não pegava dinheiro. E começavam a vender farinha, né? Vender, meus pais, como eram artesão, começavam a vender artesanato, né? Para pagar advogado, que era para poder segurar nossa terra. E meu pai, ele era catequista da comunidade nossa, católica, né? Que tinha contato com outras comunidades, de outros lugares, né? Então ele viajava muito na pastoral da terra, ele fazia sempre com Maria, né? No Rio de Janeiro, então tinha contato. Nessa época, essa antropóloga, né, a Neuza Guzmão, ela foi Deus que me mandou ela, assim, tipo, vai lá, entendeu, e faz esse laudo, né? Ela fez o laudo, conseguimos comprovar que a gente realmente era uma comunidade quilombola. E aí, então, foi titulada, a gente acredita também que foi uma força de uma vontade política da Benedita da Silva, né, porque ela foi sucessora naquela época do governador Garotinho, né? E ela falou, não, eu vou lá, eu vou titular aquela comunidade, estava todo um processo mais adiantado, né? E também para virar modelo para as outras, né? Porque tem muitas comunidades. Só duas no estado que são tituladas, né? Hoje, só duas. A nossa foi em 1999 e agora como que é o nome? Esqueci. Em Batista, né? É em Batista, esqueci o nome do quilombo, que foi titulada no final do ano passado, né? E no total são 36 comunidades no estado do Rio. Então, no caso, só duas dessas 36 são titulares. Então, é uma luta muito grande, a nossa bandeira principal, né, das comunidades quilombolas, a questão fundiária. Nós temos aí dois momentos de conflito, na verdade, três. O momento da doação, que vocês têm que se afirmar no território, você vê a ascensão da terra por parte do Senhor, mexendo as três mulheres, então a afirmação é constante até pelos limites. Vocês deveriam exercer sobre o território. O conflito, no caso, com a chegada da BR, é um conflito mais físico, mais latente. E o terceiro conflito é o conflito político. Porque mesmo com a titulação da terra, você tem pressões políticas que são sofridas constantemente. O físico, ele fica meio que estagnado, porque o tipo de propriedade ele dá uma segurança jurídica. Mas sobre a composição jurídica, você tem ainda agentes, forças, de alguma forma detém um grande poder político, muito superior às comunidades quilombolas, de alguma forma tentam quebrar esse arcabouço da estrutura jurídica que foi criada em 99. Os alunos ficou 287 hectares, né? A nossa comunidade hoje tem 120 famílias, né? A maior parte foi ficada para fora, porque já tinha gente que já tinha vendido, né? Deixa eu contribuir. Se o Valentim conta que nessa época teve alguns líderes que tomaram a frente e falaram, não, vamos atrás do título, vamos conseguir, essa terra é nossa, as três mulheres deram, e teve aqueles que falaram,
tipo, não tô nem aí, vai lá, luta lá, que eu tô aqui, né? E aí, alguns que moravam mais pra lá venderam, né? Então, quando eles falaram, não, pô, vai titular, o Valentim falou, ó, titula o que não foi vendido. O que foi vendido vai ser uma briga pra gente titular, né? Vai ser mais anos de briga, então vamos garantir o que tá aqui e depois a gente luta pela ampliação do território, mas vamos garantir o nosso. Então, por isso que foi titulado só esse 287. Mas o nosso território era muito maior. Até porque a gente sabe que nossas primas moram ali no Camburi, que fica na divisa de Ubatuba, moram outro quilombo vizinho, que é o quilombo da Fazenda, né? Então, era um território só. Era um território só, né? Se você for, né? Se fosse feito um estudo aqui, com certeza eu ver que era todo um território quilombola nessa região. E há um motivo É uma trilha africana, né? Hoje nós temos aqui na comunidade três igrejas, uma católica, uma Assembleia de Deus e uma batista, né? Então, podemos dizer que meio que se extinguiu, né? A religião matriz africana, não temos mais. Temos pessoas que são adeptas, né? Mas que vão em cultos fora daqui, né? Hoje em dia, minha avó, por exemplo, que é evangélica, que era, né, de matriz africana, eu pergunto e ela não quer falar. Assim, como se ela tivesse fazendo alguma coisa errada, né? Não, eu posso mais fazer aquilo, né? De certa forma, esse conflito existe, né? Ah? De certa forma, esse conflito existe. Existe, sem dúvida, está colocado. Até pelo jongo, né, que é uma expressão cultural nossa, sofre maior repressão, né? Sofre. Dizendo que é macumba, mas ao mesmo tempo nem sabe o que é macumba, né? Mas o que ali é do demônio, porque toca o tambor, mas é uma expressão cultural. Né? Há muitas crianças que às vezes vão para a igreja, voltam para o jongo, vão para a igreja, voltam para o jongo. Aí fala, puxa, mas você acha ruim o jongo quando você está dançando, quando você está tocando? Você... Não, Dani, eu adoro, uma emoção, não sei o quê, eu gosto de estar na roda. Eu falei, então, por que você vai ouvir dizer que é errado e você não vai ouvir? Você tem que sentir, né? Fazer o que o seu coração manda, não o que os outros dizem, né? Mas está colocado aí, né? Esse jongo. Então, antes, né? Esse restaurante aqui foi um projeto que a gente trouxe da Petrobras, com o governo federal, né? Era para ser, eles queriam algumas comunidades tituladas para ser modelos, né, para as outras, né? E aqui era um projeto de fazer uma cozinha comunitária, a revitalização da trilha, que a gente tem um mirante lá em cima muito legal para ver Baía de Paraty e tal. Então era uma casa de farinha, então eram várias coisas. A gente falou, não, vamos juntar todo esse pacote, vamos fazer um big restaurante, porque a gente tem demanda, né, de grupos, das festas, Encontro da Cultura Negra, que é sempre no final de semana próximo, no dia 20, uma festa que a gente tem aqui, vocês estão convidados. Uma festa bem bacana, que nossa expressão cultural, roda de jongueiro, coral dos índios, os caiçaras, é uma festa bem bacana. Então a gente falou, poxa, vamos fazer um espaço mesmo de cultura e que a gente possa receber, né, os nossos convidados. Então foi feito esse restaurante, né? Ele é de 2007, né? Foi feito, toda a arquitetura foi pensada pelas pessoas daqui, né? A mão de obra também foi local, né? Então foi assim, um investimento que foi muito, muito importante, muito bacana pra gente, que vem aí de encontro com o turismo, né? Porque a gente já estava recebendo grupos, mas não tinha lugar para dar palestra, não tinha lugar para alimentação, a gente usava a escola, que é pública, então tinha que pedir lá a permissão da secretaria, né? E era sempre um problema, né? Então o restaurante veio para sanar essa dificuldade que a gente viveu, né? E
destrutivo, estão dentro de uma cadeia de pensamento e de produção mesmo. Isso é fantástico. E aí que estão matando os quilombolas, por quê? Porque a grande né? Aí você se, né? Lá de cima, exatamente, porque eles querem grandes terras, a gente não precisa de muita terra, porque no pequeno espaço a gente planta ali tudo no meio, tudo junto, né? Eles não, eles precisam por causa da monocultura, né? É grande escala, né? Aquele cultivo, então... Bom, gente, vamos abrir para as perguntas e depois a gente... Ele foi muito rico, né? Mas teve, quando a gente se formou a associação, né, dos moradores, muitas pessoas já estavam trabalhando fora, né? E não deram muita importância ao nosso título da terra, né? A gente ficou uns 3 anos, né, com o título na mão, né, o documento da terra, né? E as pessoas não deram muita importância, né? Foi a associação que foi, gente, nós ganhamos titulação. Vocês têm noção do que é isso, né? Do que é isso, né? Vocês continuam trabalhando fora, né? Eu trabalhei 16 anos, vocês verem, eu trabalhei 16 anos no condomínio de Laranjeiras. Teve que, né, meu marido ficar doente para me sentir na pele o que era trabalhar fora. O valor que você tinha para o patrão. Né? I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you.